Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo, fazer uma pergunta para você, tá? Que anda aí para baixo, desanimado, porque anda recebendo críticas ou então sendo apontado, acusado, se sentindo julgado, ou você que se cobra muito para dar o seu melhor ou para ser melhor aos olhos dos outros. Então aqui, hoje eu queria fazer esse vídeo, é mais para conversar um pouquinho, tá? Porque eu tenho percebido algumas pessoas, às vezes, não estão bem, mas a grande maioria delas nem é por elas, é porque elas recebem comentários, críticas e julgamento de outras pessoas e acabam ficando depressivas, autoestima lá embaixo, se sentindo, né, incapaz de fazer as coisas, de realizar as coisas, de seguir adiante. Às vezes elas têm um sonho, a pessoa vem e critica, aponta, já julga ou já opina, né? Às vezes a gente nem pede opinião e a pessoa acaba vindo, opinando. E sempre, né, de 100% das pessoas, 80 te colocam para baixo. Ou vão falar que isso não vai dar certo, que isso não tá legal, ou a pessoa fala, agora eu vou começar um projeto comigo, vou emagrecer, né, mas isso vai demorar, isso vai ser um sacrifício. Então, para você hoje, esse vídeo, para você que é criticada, é julgada, é apontada, tá? Eu queria fazer uma única pergunta para você. Alguma dessas pessoas que te julga, que te aponta, que te critica, elas pagam as suas contas, elas fazem as coisas para você, ou ela está na sua vida somente para te julgar, apontar? Quando aparece é para fazer críticas negativas, te colocar para baixo. Então, assim, eu acho que quando a gente tem amizade, né, com as pessoas, é óbvio que um amigo, ele vai ser sincero, não, eu tô colocando a minha opinião sincera, eu acho isso, dá, às vezes, sugestões de um modo de vida que ele também já teve, já passou por experiência, mas não necessariamente porque deu errado com ele, vai dar errado com você também, né? Às vezes não deu certo para ele, não estava no caminho dele, o foco dele não foi tão intenso naquele propósito, então talvez para ele não deu certo. Mas e você que tá para baixo por conta de críticas e julgamento das pessoas? O quanto que você se coloca inferior a essas pessoas e por qual motivo você faz isso? Então, assim, eu hoje, né, estava conversando com uma pessoa de uma inteligência muito grande na parte de que cuida de empresas, cuida de negócios, e essa pessoa tem falado para mim que dentro da família dela, ela não consegue ajudar a própria irmã. Por quê? Porque ela é vista como se fosse uma ovelhinha negra que nunca escutou, né, ninguém, seguiu os próprios pensamentos, teve as atitudes, e hoje ela venceu no que ela tinha de propósito, né? Que era ter a empresa dela, a família dela. Então ela sempre foi, porque nunca fez questão, né, de agradar os outros. Ela fez o que tinha em mente. Já a irmã está ainda debaixo das asas dos pais, porque os próprios pais criticam e opinam o tempo todo na vida dessa pessoa, tá? E eu não tô falando de adolescente, de pessoa jovem, eu estou falando de pessoas de 40 anos que não conseguiram tomar um rumo na vida por conta de medo do que vão pensar, se não vão mais me aceitar, estão me julgando, me criticando, me apontando, me colocando para baixo. Então, às vezes, a pessoa, para ser aceita, ela acaba cedendo à vontade dos outros, o pensamento dos outros, o que os outros pensam, o que os outros acham, né? Porque ela não quer desagradar, ela não quer trazer problema, ela quer ser bem vista. Só que o que aconteceu com a vida dela? Hoje ela se encontra depressiva porque tudo que ela tinha em mente, em planos, ela não conseguiu pôr em prática,
por conta de críticas e opiniões de pessoas. Você vê que são pessoas da própria família, tá? Então, assim, eu mesma vejo pela minha vida, tá? Eu sempre fui muito criticada, muito julgada, recebi muitos xingamentos, bem coisas assim de baixo nível mesmo, tá? Mas independente disso, foi uma coisa assim que eu nunca deixei me abalar. Então é óbvio que eu tenho a lembrança, né, das coisas que fizeram, de tudo que me xingaram, me ofenderam, me criticaram, me julgaram, me apontaram. E eu resolvi seguir meu caminho. Pra mim, a opinião, assim, dos outros, tá? Eu, desde que me conheço como gente, na verdade, eu não me lembro de dar muita importância pro que os outros acham ou pensam a meu respeito, tá? Mesmo porque eu comecei a trabalhar muito nova. Então, assim, eu sempre fiz meu dinheirinho, sempre dei meus pulos. É lógico que teve época que meu pai ajudou muito, minha mãe, tudo, mas, né, quando eu era menor, mas assim, eu comecei a trabalhar muito nova. Então eu sempre corri atrás das minhas coisas e sempre corri atrás do que eu tinha como objetivo para minha vida. Independente se as pessoas falavam, eu acho que isso daí nunca você vai conseguir. Aí aquilo me fortalecia mais ainda. Era uma coisa assim que me desafiava a falar, não, eu vou provar pra mim que eu consigo. Não é porque a pessoa tá falando que eu vou me desmotivar. E às vezes a pessoa coloca a situação de uma tal maneira que você realmente acaba acreditando. Realmente a pessoa tem razão. Bom, a pessoa tem razão, mas eu tenho perna, tenho braço, tenho cabeça, não sou burra. Eu vou conseguir fazer e traçar o que eu tenho de caminho. Então, assim, coisas que eu coloquei na minha mente, eu só enxergava aquilo e eu ia com aquele objetivo até conseguir o que eu queria. Entendeu? Isso em termos de tudo. Eu vou pegar firme pra treinar e eu vou ficar, bombada. Eu pegava firme nos treinos, eu fazia minha dieta, então chegava no meu objetivo. Aí outra vez, você não vai conseguir comprar. Isso foi uma coisa que eu escutei. Você não vai conseguir comprar sua casa, a não ser quando ficar de herança, que eu nem sei, né, se a pessoa vai ter herança, se não vai. Então, assim, a gente nunca sabe o futuro, né? Pois eu batalhei, consegui ter a minha casa. Então, assim, às vezes as pessoas dão opinião ou te colocam pra baixo. Às vezes não é pela maldade, elas acham que tem a experiência de vida de todo mundo e ela é o foco lá do exemplo e ela opina, fala e acabou. Não é porque ela não conseguiu, ela tentou, não conseguiu, ela passou, foi difícil ou ela teve ajuda ou não teve, e ela vai poder opinar em cima da vida de uma outra pessoa, julgar, você consegue, você não consegue. Quem sabe se vai conseguir ou não é a pessoa com a determinação dela. Então, assim, pra ninguém, nada é impossível. Se você estiver focado, se você tiver a sua fé, você estiver fazendo sempre o certo, você estiver sempre com a sua gratidão em dia, o seu pensamento em Deus, Ele é maior e é pra Ele que eu vou pedir, abrir os meus caminhos, trazer isso, trazer saúde, trazer uma família boa. Então, é assim, é você focar no positivo. Críticas, julgamentos, você sempre vai ter, tá? Não é todo mundo que passa por isso, mas você pode ter certeza, uns 80% das pessoas, elas acabam às vezes desistindo das coisas por conta da opinião que elas escutam. Então, esses dias a minha filha mesmo veio pra mim e falou assim, mãe, você acha que eu devia começar a abrir um negocinho dela, né? Você acha que vai dar certo? Eu falei, se você tiver isso como um propósito, se é isso que você quer, vai dar certo. Agora, se você estiver esperando alguém falar pra você, ou um tanto de pessoas falar, faz que dá, não faz que não dá, você vai ser interferida com as palavras dessas pessoas e você vai acabar desistindo. Porque hoje em dia não tá nada fácil pra ninguém. Mas ainda assim, tem pessoas que estão bem, tem pessoas que estão trabalhando, tem pessoas que estão produzindo, tem pessoas que estão... uns cuidam da saúde e ficam jóia, outros nem tanto, outros da parte afetiva, outros nem tanto. Então, assim, tudo é no propósito e na determinação que você coloca. Nunca deixe um sonho seu de lado, um propósito, um objetivo,
por conta de julgamento ou crítica das pessoas. Nós nunca vamos conseguir agradar todo mundo. E eu nunca tive intenção de agradar todo mundo. Então, assim, eu era sempre aquela, não vou dizer uma ovelhinha, mas sempre assim, olhavam pra mim meio de lado, né? Porque a pessoa vinha, falava, dava o palpite dela e pra mim tá bom. Eu aceitava, né? A pessoa falar, conversava, mas pra mim, se aquilo tinha a ver, eu parava, pensava. Mas eu nunca deixei de mudar o que eu tenho pra fazer por causa do pensamento do outro, por conta da atitude do outro. Então, assim, eu não sei se isso tem a ver com a personalidade, ou eu sempre tive essa coisa comigo de... quando a pessoa aposta que eu não vou conseguir algo, não vou, aquilo vem como se fosse uma afronta, sabe? Então aí eu quero provar pra mim mesmo que eu consigo. Mesmo que a outra pessoa nem saiba que deu certo ou não. Uma pessoa falou que eu não sou capaz, não, eu vou falar, eu vou fazer, eu sou capaz. Então por isso que eu falo pra vocês, tá? Que nem eu falei com essa pessoa hoje. Você não tem obrigação, né, de tentar tirar agora a sua irmã de uma vida inteira que ela passou escutando os pais criticarem e segurarem a vida dela, porque a mesma oportunidade que você teve e foi atrás, ela teve também. Só que ela pensou primeiro em o quê? Em agradar as pessoas, né? E você pensou o quê? No seu futuro. Porque seus pais viveram, construíram família, trabalharam. E agora você tá nesse processo. E ela não conseguiu o objetivo dela. Então o que ela se tornou? Uma pessoa extremamente frustrada, porque nada, absolutamente nada pra essa pessoa na vida deu certo. Então ela se vê hoje em dia sem ter conquistado nada, porque o pai ou a mãe opinava, e para não desagradar ou contrariar, né, o que eles estavam falando, para ser aceita, ela brecou a vida dela, entendeu? Então eu estou dando exemplo de família, de coisas que acontecem às vezes na família. Mas isso pode ser amigos, isso pode ser a pessoa que você está junto, isso pode ser o ambiente às vezes que você trabalha. Eu almejo tal cargo. Não, você não tem capacidade para isso. Quantas pessoas eu vi que passaram ali, que limpava. Eu trabalhei numa empresa, a pessoa limpava ali a cozinha, limpava o escritório, ela foi estudar e depois ela passou a trabalhar junto no RH. Então, assim, por isso que eu falo, gente, a vida, ela é uma roda gigante. Uma hora as pessoas estão embaixo, outra hora elas estão lá em cima. Então, a gente não pode subestimar ninguém. Sempre ela vinha conversar comigo, você acha que eu sou capaz de trabalhar ainda aqui nesse escritório? Eu falava, eu acho. Eu só acho que você precisa abrir um pouquinho mais de espaço nos estudos para você ficar craque e conseguir trabalhar aqui nesse meio. Porque nós que estávamos lá tinha tido, né, o estudo para estar naquele escritório. E ela tinha capacidade também. Ela fez os cursinhos dela e depois ela entrou para trabalhar no RH junto com a equipe do escritório. Então, assim, todo mundo é capaz, entendeu? Todo mundo é capaz. Não deixe. Então, não é porque ela fazia a limpeza, ela cuidava da cozinha, do café, que ela não era uma pessoa capacitada. Então, o que ela vinha buscar? Aprovação de alguém para ver se dava um incentivo, para ver se ela seguia com aquele sonho dela de entrar para trabalhar no escritório. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu nunca desmotivei ninguém a nada, longe de mim tirar o sonho de alguém, tá? Porque às vezes a pessoa tem um sonho e para os outros aquilo pode parecer impossível, mas não é. Para Deus tudo é possível. E o ser humano, quando ele se determina num propósito de fazer aquela coisa acontecer, ele vai lá e faz. É você falar, aonde eu estou agora? Estou aqui, quero chegar ali. O que falta para eu chegar ali? É esse caminho que você vai focar e percorrer. Então não tem segredo. O segredo é o quê? Foco, fé na situação. Todo mundo é capaz. Não se deixe abalar, se diminuir, sua autoestima ir para baixo por conta de críticas. Como eu falei para vocês, eu passei um período da minha vida sendo criticada ao extremo por eu ter uma personalidade um pouquinho forte, por eu ter um gêniozinho um pouquinho difícil, porém, eu mesmo bati minha cabeça,
Eu mesmo vi que aquele caminho não era o meu, voltei, porque era um outro caminho que eu tinha que aprender ainda antes de chegar naquilo. Mas agora falar eu desisti? Não. Quando eu tive um propósito de abrir uma loja de roupa, enquanto eu estava com aquele propósito, né? Que foi logo que eu tive bebê e eu não estava saindo para trabalhar, eu consegui fazer a minha empresa virar durante os meses que eu me coloquei de propósito para ficar em casa. Ah, não, mas isso daí não é fácil. Não, realmente não é fácil. Mas o meu propósito era aquele, era fazer dinheiro, era vender, era ganhar, era produzir, era dobrar e triplicar os meus lucros. Tanto que eu comecei vendendo uma roupinha, um negocinho aqui avulso. Quando foi ver, eu tava distribuindo roupa para o Rio de Janeiro, para Bahia, para Ilhabela. Então, assim, é o tamanho da importância que você dá para suas coisas e não para a opinião dos outros. O que os outros pensam, o que os outros acham, o que os outros julgam, é um problema só deles. Passado 2 semanas, a pessoa nem vai lembrar mais o que ela te falou. E você vai ficar com aquilo na cabeça. Eu não fiz tal coisa porque o fulano acha que é melhor não. Eu não fui atrás disso porque o fulano acha que eu não tenho vocação. Então, assim, gente, não se deixem se abater, desistir dos seus sonhos por causa das críticas e opiniões de pessoas, seja elas quem forem, tá? Seja elas... O fato de você não aceitar que um pai ou que uma mãe te critica ou te julga por aquilo que você vai fazer, não vai fazer com que você os desrespeite. Você simplesmente vai levar o seu caminho. Se você bater a sua cabeça ou não, é um problema seu. Agora falar, não, eu não vou fazer porque eles acham que não vai dar certo. Ah, como é que eles têm certeza que não vai dar certo? Então, que nem eu falo, essa outra pessoa também era bastante criticada. Não se mete nisso, depois vai em prejuízo, vai arrumar dor de cabeça, porque tem empresa é isso, tem empresa é aquilo. E a pessoa tá super bem, abriu a empresa, tem um monte de funcionários, lida muito bem com a situação, e cada vez mais ela foi contratando gente para ajudar, e seguiu a vida. Tá? Mas e se ela tivesse escutado lá atrás o pai falando que isso ia dar muita dor de cabeça, que compensava trabalhar para alguém, receber o salário certinho, receber as férias certinha, e se ela tivesse escutado isso? Talvez hoje ela estivesse na mesma frustração que está a irmã dela. Entendeu? Então, que nem eu falo, críticas construtivas, elas sempre são bem-vindas, né? Agora, os julgamentos, te apontar, ou as pessoas já chegam assim, te colocando pra baixo. Ah, isso daí não vai dar certo. É assim. Antes eu escutava isso, não, isso daí não vai dar certo. Eu falava, então tá bom, então vamos ver se não vai dar certo. Eu mesmo me desafiava. E nem era pra provar nada, era pra provar pra mim que o que eu achava que ia dar certo, ia dar certo. Então eu fazia dar certo. Então, assim, quando você se determinar a não deixar as críticas, julgamentos e as pessoas apontando para você entrar na sua cabeça, é lógico que você não vai sair por aí falando eu não quero saber. Você escuta, né? Porque escutar também é um aprendizado também. Mas não deixe se afetar. Ah, é verdade, o fulano falou, eu não vou fazer porque acho que não vai dar certo. Não, se determina a fazer aquilo. Eu estou no meu propósito, eu estou aqui agora. Para eu chegar onde eu quero, tem que acontecer isso, assado de cozido. Então, batalhe e vai atrás, tá? Então, hoje esse vídeo é a respeito disso, do que a crítica e os julgamentos podem acabar com o seu plano, com o seu futuro, com a sua vida, seja ela profissional, amorosa, né? Muitas vezes a pessoa já chega, conhece às vezes um namoradinho, leva pra família, a família já detona com a pessoa e às vezes nem conhece, né? Então, eu já vi muito isso. Mas o que a pessoa já começa perguntando, mas o que ele faz? Trabalhou com o quê? Quanto é que ele ganha? Então, assim, tem coisas, gente, que às vezes a pessoa, ela merece simplesmente que você fique olhando pra cara dela, como querendo dizer, você quer saber isso tudo aí pra quê? Né? Eu quando comprei o apartamento, pessoas falavam assim pra mim, quanto que é o condomínio que você paga? Eu ficava olhando pra pessoa, juro pra você, com a mesma cara de pau que a pessoa teve de fazer uma pergunta pessoal minha, é a mesma cara de pau que eu fico olhando, porque não interessa pra pessoa. A não ser que ela vai me ajudar a pagar.
Caso contrário, só interessa se eu falar. Então, aqui que eu tô morando, eu pago tanto de condomínio, eu pago tanto de IPTU, a prestação custa tanto, a não ser que eu abra a boca e fale, mas, sabe, uma pergunta tão... Outro dia teve uma moça que chegou pra mim e perguntou assim, quanto que você faz no mês jogando carta? Trabalhando, vendendo seus produtos, quanto que você faz no mês? Gente, é coisa que não interessa, sabe? Então eu fico vendo o celular aqui. Pronto, voltou. Voltou, mas tá meio ruimzinho aqui a luz. Eu não sei o que aconteceu, que ele começou a escurecer. Acho que é pra eu parar de falar. Mas então eu vejo assim, então as pessoas elas querem saber de coisas pra falar o quê? Nossa, que absurdo, você paga isso? Nossa, mas você ganha isso? Então assim, gente, não interessa, as pessoas só vão querer saber daquilo pra quê? O que vai mudar pra pessoa esse tipo de informação? Então pra mim assim, pode ser quem for, a pessoa pergunta e eu fico olhando pra cara da pessoa, porque não interessa. Entendeu? E não tenha medo e receio de ter atitudes assim, porque se a pessoa teve cara de pau o suficiente pra chegar e falar e perguntar essas coisas pra você, por que não você ter a cara de pau também de ficar olhando pra pessoa? Ou de falar pra ela, falar, mas você sabendo isso daí vai mudar o quê pra você? Ou eu falo pra pessoa, você vai me ajudar a pagar? Final do mês vem, você vai me ajudar a pagar? Então, assim, são coisas que quando você começa a se posicionar, as pessoas não vão gostar de você. Elas vão te criticar, falar que você é grossa. Mas é porque você não cede fazendo o que elas querem. Entendeu? Por isso que eu falo e com toda a certeza desse mundo pra vocês. Pra mim, pouco importa o que as pessoas acham a meu respeito. Pra mim importa o que eu faço. Se eu faço bem, se eu faço o que é certo. Pra mim, quem importa estar vendo o que eu faço é Deus. Ele vendo o que eu faço, pra mim já tá ótimo. Qualquer outra pessoa, pra mim não importa. O que importa é assim, Deus está vendo tudo que eu tô fazendo, o que eu tô trabalhando, o que eu tô ajudando, o que eu tô evoluindo, o que eu não tô, o que eu tô batendo a cabeça, o que eu tô chorando, os sacrifícios que eu tô passando. Então, assim, só quem sabe um todo e tudo que acontece comigo dentro de mim é Deus. Então só interessa a minha vida a ele, a mais ninguém. Qualquer outro ser humano é igual a eu, todo mundo é igual a todo mundo. Tá num processo de evolução, aprendizado e crescimento. Então ninguém tem o direito de julgar e apontar, criticar ninguém. Todos nós estamos num processo de evolução contínua. O único superior a nós é Deus. Tá? Então hoje esse vídeo é mais para isso, para alertar essas pessoas que estão passando por esse tipo de situação, que estão deixando sonhos de lado por conta da opinião, de críticas, de julgamento das outras pessoas. Não façam isso. Pensa aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Coloque sua meta, sua fé, faça sua gratidão diária. Você tem vida, você tem saúde. Eu tenho uma cabeça boa, eu consigo pensar, raciocinar, eu leio, eu escuto. Eu sou capaz como todo ser humano é. Bom? Fiquem com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Gratidão por vocês permitirem que eu entre na casa de vocês, escutarem o nosso vídeo, participar. Eu ando recebendo muitas mensagens no WhatsApp. Eu queria agradecer a todos. Outro dia agradeci as meninas aqui de Londres, e tem outras que pediram para mim mandar um beijinho para elas, que eu não tô lembrando o país. No próximo vídeo eu dou mais um beijo a todos e gratidão a todos pelos vídeos que vocês assistem, curtem e compartilham com outras pessoas. Fiquem com Deus e até a próxima.